Ora, lógico, acende o alerta. No momento em que você muda totalmente os parâmetros para você poder avaliar a economia, tá certo? Você busca um novo arcabouço fiscal. Você modifica toda uma estratégia, tá certo? Liberando investimento, mas sem saber de onde arrecada. Não é? De repente você já diz, olha, essa meta já não vai ser 0 a 0 mais. Tá certo? Será que vai ser só isso? Como é que ela vai caminhar? No momento em que você vê o presidente perdendo a vontade de governar. Você não viu o presidente, você não viu o governo com ações concretas. O governo ele está se esvaziando, tá certo? Por falta de eficiência de ações concretas junto à população. Essa é uma realidade. Junto com isto, sem dúvida nenhuma, a economia, tá certo? Uma reforma tributária que ainda não foi sequer ainda regulamentada, que nós não sabemos qual é que será a real carga tributária no país. O kibbutz a menos de 2 quilômetros de faixa de Gaza, assim, nós estávamos vendo ali a cidade, tá certo, na faixa de Gaza, tá certo? E a maneira como aquele kibbutz foi transformado, totalmente destruído. As pessoas civis simples ali, que não tinham nenhuma arma, todos foram assassinados brutalmente, quer dizer, com um nível de barbaridade jamais vista. E depois de uma segunda guerra, um presidente da República vem e se dirige dizendo que eles estavam praticando o Holocausto. É algo de uma infelicidade, de uma irresponsabilidade muito grande em poder comparar, tá certo, um processo de enfrentamento ali, quando o povo judeu foi massacrado, tá certo, em resposta a Gaza, como se aquilo fosse um holocausto. Então, eu vejo assim. E lógico que quando eu estive lá, eu pedi desculpas, tá certo, em nome do povo brasileiro, que nós não pensamos dessa maneira, tá certo, e que não se pode comparar uma guerra com a barbaridade da Segunda Guerra, que foi o Holocausto. Tem que ter sempre muita ponderação. Mas neste momento, tá certo, o que eu já propus e já realmente comuniquei ao partido da qual eu faço parte, da União Brasil, é que eu quero me colocar como pré-candidato no partido. Agora, sei que isso não é apenas a vontade. Você tem que construir uma base partidária, você tem que saber se você consegue avançar nas alianças e nas coligações partidárias. Aí você tem que passar por uma convenção partidária e aí sim você vai para uma campanha eleitoral. Então são várias etapas, mas a minha disposição é exatamente esta. Isso aí é uma federação que está sendo cada vez mais conversada. Quais são os partidos? Republicanos, PP e União Brasil, tá certo? Poderão vir outros? Sim. Então, dentro dessa lógica, a gente pode chegar, sim, a uma federação, o que criaria um partido, ou seja, uma federação de partidos, com mais de 150 deputados federais, com uma bancada de próximo de 30 senadores da República. Isso, dentro de uma campanha eleitoral, é lógico que é uma força indiscutível, né, de tempo de televisão, de capacidade de poder ter aliados, filiados no Brasil todo e poder disputar uma eleição. É normal você ter discordância, não é? Então, em certos momentos, tá certo? Eu discordei da posição, e ele discordou da minha, o que é normal na política. Agora, se você analisar princípios, não existe divergência alguma. Olha, eu acredito na vacina, ele não acredita na vacina, é um direito de cada um toma a sua decisão. Agora, isso se você for analisar do ponto de vista de princípio, de livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado, tá certo? Geração de emprego e renda, onde é que está a diferença? Não tem. O universo de pessoas que são simpáticas ou que apoiam, e que isso nós temos que reconhecer, que o presidente Bolsonaro conseguiu, tá certo? Fazer com que o sentimento de conservadorismo, de liberdade,
de iniciativa privada aflorasse depois do governo dele, ou no governo dele. Tá certo? Isso é uma realidade. Quem conseguiu fazer com que isso viesse à tona, ou seja, sempre foi a vontade do povo brasileiro. É 60%, 70% é conservador. Agora, só que tinha um certo acanhamento. Quem é que deu conta de despertar isso junto às pessoas? Foi o presidente Bolsonaro. Eu comecei até antes dele, mas coube a ele fazer esse movimento e dar às pessoas essa convicção de ir para as ruas, de poder se posicionar, de se defender. Tá certo? Isso é um lado extremamente positivo, isso é a verdadeira democracia.